Quando aceitar que acelerem o meu trabalho de parto? Se você quer viver uma experiência de parto natural e está se preparando para isso, você provavelmente gostaria que esperassem o tempo do seu bebê de nascer. E você não quer que a equipe fique te apressando para acelerar esse trabalho de parto. Mas será que em algum momento você vai precisar aceitar alguma intervenção que acelere o seu trabalho de parto? Será que você saberá avaliar se a progressão do seu trabalho de parto está dentro do normal, do saudável e do esperado e nada precisa ser feito? Ou se você de verdade está precisando de uma ajudinha nessa hora. É isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, onde eu guio casais do mundo inteiro a bancarem de verdade as suas decisões no dia do parto, com muito acesso à informação, nada de misticismo, tudo baseado em evidências científicas e nas práticas atualizadas que nós deveríamos seguir no momento de assistir um parto. Bora lá pro assunto do vídeo sem mais delongas. Se você já tá acostumado a assistir algum vídeo aqui do meu canal, já esteve presente em alguma aula ao vivo, aula, imersão, não interessa, aulão, você sabe que antes de te passar a parte técnica, eu preciso te passar o contexto, sabe por quê? Seria muito mais fácil pra mim vir aqui e te falar, olha, você deve entender A, B, C e D. Se eu não te dou um contexto, você não sustenta os seus argumentos. E eu acredito que esse é um dos maiores defeitos mesmo, assim, ó, calos, tendões de Aquiles do mercado de educação perinatal. As pessoas te falam o que você não deve aceitar, mas não te dizem o porquê. Então, antes de eu te falar, e você vai entender ao longo desse vídeo inteiro, se você é aquele tipo de pessoa desesperada que tá aqui em busca de uma resposta rápida, sinto te dizer, esse canal aqui não é pra você. Aqui eu preparo você em cima do conhecimento e da verdade. E para que você consiga entender, argumentar e ter boas escolhas no seu parto, você precisa sentar a bunda pra aprender e pra estudar. Então, eu preciso que você entenda por que não acelerar um trabalho de parto antes de entender quando seria viável fazer isso, e nós aprenderemos tudo isso no vídeo de hoje. Bora lá, por que eu não deveria acelerar um trabalho de parto? O teu corpo, a fisiologia do teu corpo foi feita com processos, então nós temos processos para tudo, nós também temos o processo do parto. O processo do parto inicia lá no pródromo, quando nós ainda não estamos em trabalho de parto, e ele vai se concluir na dectação da placenta pós-nascimento do bebê. Então o parto não acaba quando o bebê nasce, ok? Durante todo esse processo, nós passamos por algumas fases e nós demos nomes para elas. Mas para além do nome, existe um processo para cada fase. Então, no pródromo existe uma verticalização uterina. Na fase latente, existe um amadurecimento e afinamento do colo. Na fase ativa, existe o processo de dilatação. Na fase do expulsivo, existe a descida do bebê pelo colo uterino até o canal vaginal. E aí ele chega ali na parte do períneo e é expulso pelo corpo da mulher. Depois esse bebê nasce e vem a dectação da placenta. Para cada um desses processos, a gente precisa de tempo, principalmente quando nós falamos de uma prima gesta, que é uma mulher em primeira gestação. Esse processo vai ser mais longo. Ele é mais longo porque o mental dela muitas vezes não tá pronto para lidar com isso, e é por isso que eu bato na tecla do preparo mental e emocional. Se você quer viver uma experiência de parto mais consciente, um parto mais rápido e com uma sensação de dor menor, você precisa de um emocional pronto para parir. Você nunca passou por isso na sua vida. Você só escuta atrocidades e absurdos sobre parto, mesmo que sua mãe ou sua avó tenham tido uma boa experiência, não é o que você ouve da maioria das pessoas. Então você precisa de um mental pronto para te ajudar na progressão do seu parto, certo? Então, quando a gente tá falando de uma primeira gestação, tudo é mais difícil. A mulher tá passando por aquilo pela primeira vez, a ansiedade conta, o corpo tá mais travado, também não sabe o caminho, então é um processo mais longo. A média de duração de um trabalho de parto é de 10 a 20 horas. Esse é o tempo médio. Ah, a fulana ficou 23 horas em trabalho de parto. Saiu da média, tá dentro do normal, se era o primeiro parto dela, isso não é um absurdo. Se você tá chocado com essa informação e isso te pegou porque você achou que o parto era mais rápido, durava 6, 7, 8 horas, você não tá preparada ainda pra parir. E aí, quando a gente tem essa ilusão e a gente não entende nem o tempo médio de um trabalho de parto, a chance de se frustrar, de achar que tá sofrendo, de que alguma coisa de errada tá acontecendo e de aceitar que acelerem o teu trabalho de parto é muito maior. Então, primeiro, bora botar o pezinho no chão e lidar com a realidade. Parto a jato acontece, não é com a maioria, não é todo mundo que tem um parto rápido. Se você quer viver a experiência de um parto normal, quer viver um parto natural, quer que o seu filho escolha o tempo de nascer, você vai ter que ter emocional pra bancar isso aí.
Você vai ter que estar pronta para lidar com isso. E ele é demorado, partos são longos. Partos não precisam ser longos, eles podem ser mais rápido. Existem técnicas que a gente trabalha lá dentro da Prep to Birth para fazer o teu trabalho de parto ser mais rápido, tanto de maneira física, nas técnicas físicas, quanto nas técnicas emocionais. É possível, mas você precisa se preparar para a realidade. Você precisa botar seus pés no chão. A mulher que se prepara para a realidade não é pega de surpresa, não tem níveis de cortisol elevados durante o parto, ok? Estamos com os pezinhos no chão alinhadinhos, partos demoram. Agora vamos imaginar nessa perspectiva de 10 a 20 horas aí de trabalho de parto. Numa média, a média pode ser menor que 10, como ela pode ser maior que 20, ok? É média, tempo médio. Falando numa primeira gestação. Quando a gente imagina isso, a gente precisa entender que cada fase desse trabalho de parto vai ter um tempo para evoluir. Por que nós falamos tanto de você esperar para ir para a maternidade? Porque a fase inicial do teu parto, ela tende a ser a mais longa, que é aquele processo de sair do pródromo da fase da contraçãozinha de treinamento e entrar na fase latente. Ele é um processo mais longo. Ele é um processo que exige que aquele motorzinho pegue. Qual é a brincadeira que eu gosto de falar aqui com vocês? Gosto de imaginemos que nós temos um carro que passou a noite inteira no sereno, um carro mais velho, e esse motor precisa aquecer e você tá tentando bater o arranque nesse carro. É mais ou menos isso. Você precisa sair do ponto 0 pro ponto 1 para as tuas contrações poderem iniciar. E esse processo de sair de uma contração de treinamento para uma contração de parto, ele é lento. Para algumas mulheres ele dura 12 horas, para algumas mulheres ele dura 14, para outras ele dura um dia inteiro, até que o trabalho de parto se engrene. Então, quando você tem essa noção de que o teu parto pode ficar lentinho na primeira fase durante um dia inteiro, até que você vá para a maternidade, você tem um emocional muito mais pronto para não aceitar a intervenção desnecessária. A partir do momento que esse parto de verdade começou, e que você entrou no hospital com X centímetros de dilatação, o ideal aí que você já tenha pelo menos na casa dos 5 centímetros quando você interna no hospital. E aqui, isso é uma escolha muito individual de cada mulher. A gente tá falando de um processo de uma mulher que quer passar por um parto normal, que quer evitar a intervenção desnecessária, logo ela vai preferir ir um pouco mais evoluída pra maternidade para evitar essas cascatas de intervenções logo no começo. Quando você interna na maternidade, não importa qual equipe você tenha contratado e o quanto você esteja pagando para estar lá, existe um reloginho que começa a ser contado no teu tempo de internação. Existe um partograma, na maioria das vezes, depende da sua equipe, que vai ser colocado ali para ser avaliado o quanto você está progredindo a cada hora. Então, a cada momento, uma avaliação vai ser feita com você para entender se você está dentro do padrão que eles esperam. Por isso que eu bato tanto na tecla e por isso que eu não deixo de fazer com nenhuma gestante que passa na minha mão dentro da Prep to Birth uma avaliação de protocolo de maternidade, de conduta de médico. Você contratou a melhor equipe, você está investindo 30 mil reais numa equipe. E aí você está investindo numa equipe que você não sabe o que para eles é um parto longo ou não. Você não sabe quando que eles cogitam trazer uma ocitocina pro teu parto ou não. Você tá indo pra um parto totalmente no escuro. Você pode saber todas as técnicas, dominar um monte de coisa, ter treinado respiração na fisioterapia a gestação inteira, mas se você não souber o protocolo da maternidade, você será engolido por ele. E existem protocolos que nem o teu próprio médico particular tem atuação e tem, digamos que, autoridade em cima do protocolo da instituição que está acima dele. Existe uma hierarquia aí, mas esse não é o assunto desse vídeo. E se você quer entender um pouco mais sobre protocolos, maternidade, você vai deixar o seu feedback desse vídeo aqui. E eu quero feedback sincero, se ele for um vídeo legal pra você. E você deixa aqui como uma sugestão pra um próximo vídeo que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês aqui no YouTube, ok? Vamos lá! Quando a gente entende isso, que o parto é longo, a gente precisa ter um certo critério de avaliação para ajudar essa mulher na progressão do parto, porque o seu parto pode parar. E não quer dizer que você tem um defeito se esse parto não evoluir. Diversos fatores influenciam nesse estagnar do parto, nesse baixar a progressão do trabalho de parto. E o maior deles é qual? Cortisol. O maior deles é hormonal. Imagine que o seu corpo ele não tem defeito. Mulheres não nascem com defeito de fábrica. Se você entrou em trabalho de parto, você tem total capacidade de parir. Porém, sempre tem um porém, minha senhora. O porém é qual? O externo influencia. O exame de toque dolorido que você sofreu influencia. O seu marido totalmente despreparado do teu lado, falando, te abanando, levando, calma, amor, vai passar. Ele também influencia para esse teu trabalho de parto não evoluir. Um homem fraco não consegue sustentar um trabalho de parto. Você precisa ser muito forte para conseguir enfrentar horas de trabalho de parto sem ter aquele limbo de sofrimento. Porque toda mulher é capaz de parir. Ninguém precisa te ensinar a parir, mas você pode entrar numa cascata mental ali de tô sofrendo, não vou aguentar, e se não tiver alguém pra te sustentar nessa hora que a partolândia bater na porta, você
às vezes não consegue fazer isso sozinha. E não merece fazer isso sozinha também, por isso que a gente precisa de um homem pronto desse lado. Então o teu acompanhante influencia na progressão do teu trabalho de parto. A maneira como você é tratada pela equipe influencia no trabalho de parto. A maneira como você é recebida no hospital influencia no trabalho de parto. A maneira como você sente na hora do toque influencia no trabalho de parto. A maneira como você lida com a contração influencia na progressão do parto. Tudo isso vai influenciar na progressão do teu trabalho de parto. Parto deu uma parada. Provavelmente a gente vai ter que trazer uma ocitocina. Então a gente precisa entender que todas essas coisas podem influenciar e não necessariamente o teu corpo. E em outros momentos, você tá com todos os pontos alinhados e o seu corpo de verdade não tá evoluindo. Isso pode acontecer. Qual que é o maior problema que eu percebo desse acúmulo de informações? Vocês sabem que eu sou totalmente contra você ficar consumindo conteúdo de 32 profissionais diferentes, segue 5 doulas, segue 4 obstetras, segue 3 físios, segue 5 enfermeiras obstetras, e aí você consome conteúdo picado de um monte de gente que passa um monte de recomendação diferente e consome ainda relato de parto de mãe de primeira viagem, mulheres que estão grávidas numa idade gestacional próxima a você, e aí você fica vendo várias informações e isso fica tudo solto dentro da tua cabeça. Então, a gente precisa linkar essas pontas soltas em algum lugar. Por quê? Porque muitas pessoas falam pra você dentro da internet que você não deve aceitar ocitocina de jeito nenhum. Tem mulher que chega pra mim no começo ali do atendimento, né? 12 semanas inicia o meu protocolo dentro da Prep to Birth e eu aceito mulheres ali até na casa das 25, 28 semanas. 30 semanas, raramente, se o nível de dedicação dela for muito tremendo, mas a gente tem uma régua de corte de idade gestacional aqui, porque um preparo consciente ele é construído durante a gestação e não lá no final da gestação sair correndo pra recuperar tempo perdido. Isso não costuma funcionar, pode acontecer. É melhor você se preparar no final da gestação do que não se preparar, mas não costuma dar muito certo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto do vídeo. Qual que é o ponto mais importante de todos? Vocês veem um monte de gente falando pra vocês aí que eu não aceito a ocitocina. A ocitocina serve pra acelerar o trabalho de parto, piriri pororó, e às vezes você precisa da ocitocina. Vamos entrar aqui na parte prática? Quando que eu preciso da ocitocina? Quando eu tenho um trabalho de parto ativo. O que é um trabalho de parto ativo? Contrações que acontecem no intervalo de 10 minutos, eu tenho pelo menos 2 a 3 contrações, eu já tô assim a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então eu já tenho um trabalho de parto que tá durando um tempo aqui. Se as minhas contrações, de repente, elas param, eu tenho 2 caminhos. 3 caminhos, na verdade. Vamos lá, primeiro caminho. Esperar as minhas contrações voltarem de maneira natural. Aqui que vem as técnicas aplicadas que eu ensino dentro da Prep to Birth, várias técnicas naturais para você elevar o seu nível de ocitocina antes de cogitar a intervenção farmacológica, para você chegar mais próximo de ter um parto natural. Então, aqui você pode aplicar várias técnicas para suas contrações voltarem a acontecer, porque elas podem ter parado porque você ficou tensa, porque você ouviu alguma coisa, então você precisa fazer aquele momento de reconexão e esperar ela voltar. Então a gente pode esperar um tempo saudável para que ela volte antes de trazer uma intervenção. Qual que é o tempo saudável? O correto seria pelo menos 4 horas. A maioria não espera isso, por 2 motivos, porque não sabia que podia e porque não aguenta ficar esperando, porque tem pressa. Então, às vezes, a equipe, ela só te acelera porque ela percebe que você não tá conseguindo. Na hora que suas contrações param, qual que é a sua reação? Se você entrasse em trabalho de parto hoje, você tivesse 12 horas em trabalho de parto, 6 centímetros de dilatação, sentindo dor e as suas contrações pararam. A equipe chega no quarto, olha pra você e fala: "Fulana, tuas contrações pararam agora, tá? A gente não tá tendo contração. Vamos lá, vou te sentar, vamos fazer um cardiotoco, né? Botar as faixinhas na tua barriga." Saiu do cardiotoco, o médico olha pra você e fala: "O que que você faz? Você aceita na primeira hora? Você pede pra esperar 2? Você aguenta esperar 4?" Essa é a primeira opção. Você vai esperar elas voltarem de forma natural. O tempo ideal seria 4 horas. Não voltou em 4 horas? Vamos trazer ocitocina, uma dose pequena, não precisa ser aquela recorrente que fica toda hora ali em você. Traz uma dose, deixa voltar, tá? Segunda opção é tentar alguma forma mecânica, se ainda há essa oportunidade de um descolamento de membrana para dar uma estimulada nas contrações, se você vai fazer alguma prática de acupuntura, se tem lá, né, se você vai fazer alguma massagem específica, que também são técnicas integradas que podem te ajudar. Essa é a segunda opção. E o protocolo da maior parte das maternidades deu 1 horinha, 1 hora e meia, ocitocina, e a ocitocina que vai dar continuidade com você até o final. E a terceira opção é não fazer nada e esperar o bebê nascer. A gente geralmente só consegue essa opção em 2 situações: casas de parto, com midwives ou parteiras muito bem treinadas, assim, com uma visão muito integrada à humanização de verdade, que elas vão dar todo o tempo do mundo pra você e vai falar: "Relaxa aí, daqui a pouco volta." Ou então num parto domiciliar.
é quando a gente consegue esperar voltar. E volta, gente. O teu corpo, ele vai ter que fazer o bebê sair. Às vezes você recebeu alguma notícia que não era legal, você não tá se sentindo bem, você vai dormir, vai fazer uma coisa e quando vê, voltou. Não precisa necessariamente intervir. Só que quando a gente tá dentro da maternidade, o que eu falei pra você no início do vídeo? O reloginho tá contando. Eles precisam fazer alguma coisa pra acelerar. Então o tempo que você tem que ganhar é pelo menos de 4 horas. Pra isso, você precisa fazer o quê? Sustentar aquilo que você queria. Você não queria um parto normal? Sustenta agora o parto normal. Eu sei que pode parecer muitas vezes cruel eu falar assim pra vocês, mas eu preciso te preparar pra realidade. Eu não posso ser a doula que chega pra você e fala: "Ai, mulheres sabem parir, bebês sabem nascer. A gente não precisa acelerar o tempo do parto", se eu sei que vão te oferecer pra acelerar. Se eu sei que você com dor não vai querer ficar esperando. Então, o correto, vamos ganhar um pouquinho de tempo, 2 horinhas pelo menos, aplica estratégia, se reconecta com você, imagina a fisiologia do parto. Por que que o meu parto parou? O que faz as contrações virem não é hormônio? O que faz as minhas contrações pararem não é o cortisol, não é o estresse, não é a tensão? Como eu tô agora? A maioria das mulheres aceita de boca fechada porque não tinha esse, lembrem, quando eu falo pra vocês que a maioria das mulheres aceita, não é porque ela não quer bancar as decisões, não é porque ela não quer viver esse parto, não é porque ela é fraca, não é porque ela é menos mulher, é porque ela não estava pronta pra lidar com essa situação. Muitas de vocês se preparam só para o parto ideal. Eu não quero ocitocina, eu não quero epidural, eu não quero, tomar nenhum outro tipo de analgesia, gás do riso, eu não quero episiotomia, eu não quero que induzam meu parto. Não quero, não quero, não quero, não quero. E o que você faz pra sustentar essas escolhas? O quanto você tem preparado seu emocional pra isso? Você já fez simulação? Se isso aqui acontecer, você vai ter que aceitar. E aí, você sabe avaliar se é necessário ou não? Você sabe negociar quanto tempo pra gente fazer uma próxima avaliação? Você sabe negociar o tempo de exame de toque? Então, pra gente conseguir sustentar, o que que eu mais falo? O que que tá escrito lá na bio do meu Instagram? Comigo, as mulheres aprendem a bancar suas decisões. Isso não quer dizer que é só comigo que você vai conseguir. Não quer dizer que é só você comprando a minha mentoria, entrando pra Prep to Birth que você consegue bancar suas decisões. Esse não é o ponto. Você pode bancar suas decisões estudando por conta própria, mas você vai ter que se dedicar muito pra isso, porque o caminho é bem mais longo quando a gente não tem direção. Você pode. O que eu quero? Eu quero um parto mais natural possível. O que que eu preciso saber? Quais são as intervenções que eu preciso negar? De que maneira que eu preciso entender? Vamos para um protocolo geral? 4 horas é o tempo mais seguro pra gente esperar o seu corpo voltar às contrações sozinho. Não voltou? Pode aceitar a ocitocina. Ela não é um bicho de 7 cabeças, ela foi feita pra isso. Que bom que fizeram ela. Não precisa aceitar ela recorrente. E aí, claro, vamos lá, mais uma vez, a gente precisa individualizar o caso de cada mulher. Algumas vão precisar da ocitocina acompanhando do início ao fim, as outras vão precisar só de uma dose pra voltar, outras precisam de uma dose maior, outras precisam de uma dose menor. E é por isso que você precisa conhecer qual é o protocolo da tua maternidade. O que que o teu médico recomenda fazer, como que ele costuma agir. Ele não trabalha com dose pequena, ele só trabalha com dose grande, ele só trabalha com a ocitocina do início ao fim, ele não dá uma dose e vê se o corpo evolui. Você precisa perguntar. Então, eu só cogito acelerar um trabalho de parto quando ele estava ativo e estagnou por 4 horas, não evolui mais. Vamos para uma situação real aqui de bônus para você que ficou até aqui nesse vídeo, porque eu sei que a maioria já fugiu daqui quando eu comecei a falar para você sobre o preparo superficial. Porque a gente geralmente não tá acostumado a encarar a realidade dessa forma, e eu sei que vocês veem muitos profissionais romantizando o parto, não aceite isso, não aceite aquilo. Minha querida, a intervenção foi feita para salvar a sua vida e a sua experiência, e às vezes ela é necessária. Partos maravilhosos acontecem com ocitocina, ela não é um bicho de 7 cabeças. Só que se ela for colocada em você na hora errada, ela vai fazer aquele empilhamento de contração e isso pode te levar para uma cesariana. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no Instagram, e eu queria muito fazer um vídeo técnico aqui para vocês falando sobre a diferença da ocitocina natural e a diferença da ocitocina sintética e por que se você recebe ela na hora errada, isso pode te levar pra uma cesárea. Se você quiser esse vídeo, eu vou ver se eu faço ele desenhando aqui pra vocês, comenta bastante aqui embaixo. Quero muitos comentários, muito like nesse vídeo. Tiver like nesse vídeo, eu vou entender que vocês querem esse vídeo desenhando a diferença da ocitocina sintética pra ocitocina natural e como ela pode te levar pra cesárea, beleza? Aí nós botamos aqui no cronograma de conteúdo. Então, olha só, o que eu preciso que você entenda? Você precisa se observar no momento em que as tuas contrações pararem e entender como você tá, porque na maioria das vezes é só o estado mental. O seu estado mental, não tô conseguindo lidar, não vou aguentar, não vou aguentar, aí teu corpo para. Você não vai aguentar, querida? Então tá bom, então eu vou te dar um tempo. Respeita o tempo do teu corpo. Dá um tempo pra ele voltar. O que que você vai fazer enquanto essas contrações pararem? Aí a gente pode aplicar a técnica ou a gente pode aceitar a ocitocina. Espera 4 horas, esse é o ideal pra trazer a ocitocina, porque nesse tempo pode voltar. E o que que pode acontecer? Esperou 1 hora, aconteceu nada. Esperou 2 horas, não aconteceu nada. Chegou nas 3 horas,
começou a contração a voltar, mas tá fraca, o médico vai falar pra você que a contração não é contração de parto, não é contração favorável. Mas ela tá durando 45 segundos, 50 segundos e a gente precisa que ela esteja bombeando 1 minuto e 30 pra mais. Temos 2 caminhos nesse caso também. Esperar ela ficar mais forte, porque você viu que o seu corpo começou, tem que ter paciência sua, não é fácil tá parindo e o parto demorar e ficar esperando a contração voltar, abala o nosso emocional, por isso você precisa ter um emocional forte. Eu não tô falando pra você que você vai ser fraca se você não aceitar ou se você não aguentar. Eu sei como é, eu já passei por isso. É difícil, na hora a gente só quer que a criança saia de dentro da gente. Ninguém quer ficar ali parindo 24 horas, eu sei disso. Mas aí você tem 2 opções. Eu vou bancar essa decisão do parto natural e eu vou aguentar até onde eu conseguir que elas voltem de maneira natural. A minha equipe vai respeitar essa minha decisão, tem equipe que não respeita, por isso você tem que mapear o protocolo. A maternidade aceita, a equipe até quer te ajudar a esperar, mas a maternidade não deixa. Então, quanto tempo que eles vão me colocar uma ocitocina se for necessária? Eu te aconselharia esperar 4 horas dentro desse cenário, mas todo cenário precisa ser individualizado. A gente tem vários pontinhos aí que precisam ser levados em consideração. Às vezes você vai precisar acelerar ali com 3 e foi correto. Não é sempre que é errado acelerar um trabalho de parto, tá? E aí, claro, algumas vezes essa contração, ela vai voltar, mas ela não vai engrenar, e aí a gente precisa de uma dosinha de ocitocina pra conseguir dar continuidade nesse parto. Não é um defeito de fábrica, às vezes o emocional não te ajudou, às vezes o externo não te ajudou, o acompanhante não estava ajudando, ou seu corpo mesmo estava precisando de uma ajuda, e não porque ele tinha algum defeito. Se a gente deixar e não ajudar o corpo, uma hora a criança vai nascer, mas a gente sabe que aquela maternidade tá contando um tempinho de relógio, que outras mulheres precisam passar por ali, e é por isso que quanto mais tempo a gente espera pro trabalho de parto ativo para ir para maternidade, eu consigo chegar lá quando a chance do meu trabalho de parto estagnar é bem menor. Então, dentro da PrEP, por exemplo, eu espero o mapeamento, eu faço um plantão com as minhas gestantes e eu espero ter certeza que aquelas contrações tendem a não parar mais para poder mandá-la para maternidade. Porque às vezes o teu trabalho de parto parou. Então o que que acontece? Aconteceu recentemente, acho que faz umas 2 semanas eu tive uma PrEP que teve bebê. Ela começou uma fase latente. Acho que foi na quinta-feira, e ela ficou a tarde inteira na fase latente. Chegou de noite, a gente achou que ela ia pra maternidade, parou, voltou no sábado de manhã, as contrações, e sábado de noite ela foi pra maternidade, domingo de noite o bebê nasceu. Imagina se ela tivesse ido na quinta-feira ali de tarde pra maternidade. Será que ela teria acabado num parto normal? E ela teve um parto sem intervenção. Será que ela teria conseguido o parto natural? Provavelmente não, porque ia parar as contrações do mesmo jeito que parou em casa, o corpo ainda não estava pronto para fazer o bebê nascer, então ele iniciou a fase latente e parou. Isso pode acontecer. E aí ela poderia ter aceitado uma ocitocina. Ela poderia ter tido um parto normal, mas ia ser um parto com intervenção, ia ser um parto que ela ia sentir a ocitocina na veia, porque a ocitocina traz uma descarga de contração, consequentemente, ela aumenta um pouquinho a sensação de dor. Então ela deu tempo para esse corpo, desencanou e conseguiu o parto natural que ela queria. Não, entenda, ela não ficou 3 dias em trabalho de parto. O parto dela começou, parou e depois voltou. Ela não sentiu essas contrações. E tem muita mulher que não tá pronta pra lidar com essa realidade que acontece, que ninguém tá longe de acontecer. Então, se você quer viver uma experiência de parto mais natural possível, você precisa entender quando eu não vou poder viver uma experiência de parto natural, quando eu deveria acelerar o meu parto. Então, só pra gente conseguir fechar esse vídeo, vamos fazer um resumão? O trabalho de parto não deveria ser acelerado, o trabalho de parto pode começar, pode parar. Se as tuas contrações diminuírem um pouco, às vezes é porque o teu corpo tá precisando te dar tempo pra descansar, te dar tempo pra dormir, te dar tempo pra comer. Aproveita pra comer e pra descansar. Aprenda durante a sua gestação as técnicas naturais que você pode fazer para ir elevando a tua ocitocina e fazer ela voltando de maneira natural. E se ele parar já na maternidade, tenta esperar pelo menos umas 4 horas, se você e o bebê estiverem bem, para você pensar em trazer então uma intervenção que seria a ocitocina, para continuar no teu parto normal, mas agora um parto com uma intervenção, né, que não vai mais ser um parto totalmente natural, vai ser um parto com uma intervenção que foi criada para te ajudar nesses momentos. 4 horinhas de avaliação, contração não voltou, tá muito fraquinha, recebe uma dose de ocitocina para poder dar continuidade nesse trabalho de parto. As intervenções foram criadas para te ajudar. Não coloque todas elas como um bicho de 7 cabeças. Não é intervenção para todo mundo desnecessária, mas também nem sempre dá para seguir com aquele planinho mais natural possível. Você precisa se preparar para a realidade. Quando a gente se prepara para a realidade, a gente evita a frustração, não é pega de surpresa e não sofre na hora do parto, porque a gente tá olhando de verdade pro que precisa ser olhado nesse momento. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Me conta aqui se foi claro, se você conseguiu entender, se eu consegui clarear isso na tua cabeça. Esses comentários são muito importantes pra mim, e me fala qual é o próximo vídeo que você quer ver por aqui. Se você quer entender a diferença das contrações desenhando de forma técnica, se você quer que a gente fale mais sobre progressão no parto, vou aguardar o teu feedback aqui embaixo. Um beijo, uma experiência maravilhosa de parto pra você, e você já sabe, se você tiver interesse em ser guiada por mim durante a sua gestação, eu vou deixar o link de aplicação da minha mentoria aqui embaixo. Um beijo e ótimo parto pra você.